Então, você precisa ler esses livros em 2023. Olá, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje eu fiz uma lista aqui com 5 livros, pra gente conversar. São leituras que eu fiz em 2023. Foram leituras muito boas, cada uma ali trouxe algum elemento muito interessante. Tem leituras para todos os gostos, leituras de todos os formatos, leituras de todos os ritmos também. Então, com certeza aqui vai ter alguma leitura que vai chamar a sua atenção. Todas essas leituras foram muito boas para mim, eu gostei demais da experiência de modo geral. E antes da gente começar, eu já quero pedir para você deixar o like, porque ajuda demais. Sempre deixo também na descrição do vídeo meu link de afiliado da Amazon, que comprando por lá qualquer coisa, você ajuda demais aqui o projeto sem nenhum custo adicional para você. E, sem mais delongas, vamos começar. Bom, e a primeira leitura que eu vou conversar com vocês é O Jardim Secreto, da Frances Burnett. Esse livro, ele é incrível, eu gostei demais da leitura dele todo em si. É um livro que nos remete à nossa infância também. Eu acho que é difícil você ler esse livro e não se relembrar ali enquanto criança, primeira infância, de tudo que permeia essa questão mesmo da vida, da curiosidade, das alegrias, das frustrações. E é muito impactante isso também aqui no decorrer de toda a história, dessa questão também da sutileza, do simples, da magia que há nesse livro aqui, que envolve essa questão da infância, que é muito forte, é muito interessante também. E o que dizer dessa edição, Ela é da Dark Side, olha assim, muitos detalhes, essa lombada maravilhosa, toda ilustrada, essa edição é linda mesmo. Isso também permite, assim, um chamado ainda maior nesses elementos que trazem a infância, que trazem o belo, que trazem a sutileza, a beleza. Olha isso. Cada capítulo é acompanhado por uma ilustração diferente. Então, assim, isso ajuda muito também a gente emergir ainda mais nessa história e na vida da Mary. A Mary, que é uma criança generosa, é uma criança muito difícil, e muito decorrência também da vida que ela leva. Ela mora numa colônia britânica, na Índia, na época do expansionismo do Império Britânico. Então ela vai viver com a família. Os pais estão pais ausentes, então isso também interfere muito no modo que ela cresce, no modo que ela vê o mundo. Ela é cuidada por criados o tempo todo, então ela tem um gênio muito forte mesmo, é uma menina mimada. E a ausência dos pais também faz com que ela fique bem incomodada. E a gente vai acompanhando isso até um momento que um surto de cólera acaba levando os pais dela. Eles chegam a falecer e ela se vê sozinha, se vê órfã. Então ela é enviada por um tio para os Estados Unidos para ser cuidada por ele lá. E lá ela acaba encontrando uma criança ainda mais geniosa que ela, ainda mais mimada que ela. Ela vai ter um choque de realidade, porque não só apenas ela vai conhecer essa criança de uma forma bem diferente, ela não sabia da existência dele até então. Ela vê também um choque de realidade quanto à questão dos criados, que tem ali a diferença de tratamento que deve oferecer a eles, coisa que ela não sabia, que ela não imaginava. Ela tratava todo mundo como vassalos mesmo, então ela já tem esse choque. E ela acaba encontrando ali essa ligação que ela tem com a natureza, com o mágico, com o desconhecido. E aí que entra o Jardim Secreto. Então ela vai ali conhecendo novas pessoas, conhecendo novos modos de existir. Isso vai tocando, vai sensibilizando ela. Ela acaba encontrando alguém ali que é páreo para ela na questão de genialidade, na questão de comportamento. Então é muito engraçado isso também. É um livro muito tocante, é um livro muito sensível. E assim, se você estiver procurando um livro, para aquecer o coração, essa é uma ótima pedida. É uma leitura super fácil, é uma leitura super rápida também, e é uma leitura muito bonita mesmo. E se você tiver a oportunidade de ler nessa edição, você só tem a ganhar mesmo assim com essa leitura, eu indico demais. Agora, se você não estiver preocupado com o tamanho do livro e quiser algo mais instigante, algo mais estarrecedor, algo mais perturbador, assim, eu indico Salem, do Stephen King. Esse livro aqui que chegou a ser chamado A Hora do Vampiro quando foi lançado. Ele é o segundo livro publicado do autor, inclusive ele usa muito do Drácula aqui como inspiração, então é bem interessante isso. E o que acontece? Esse é um livro que você não vai querer parar de ler, não só pela leitura fluida também, super tranquila, nesse sentido, porque há outras perturbações aqui
E conhecer Salem é conhecer sobre a natureza humana, a obscuridade que pode haver, e você fica estarrecido na medida que você vai conhecendo como que é essa população que mora lá, e essa ameaça que surge aqui, né, que é a ameaça vampiresca, que vai fazer um surto ali na cidade, que as pessoas começam a ficar infectadas. E é interessante, é intrigante como que o autor consegue trazer cada elemento da cidade por si só ali, sua formação, as pessoas que vivem, o comportamento das pessoas, mostrar como que é o dia a dia deles nas casas deles, com os familiares, com os outros, com os vizinhos, como há também um fator muito individualista no final de tudo isso, e como que isso afetou também e auxiliou a propagação dessa infecção, né, desse surto, e é tudo muito interligado, é tudo muito inquietante, é tudo muito pungente. É uma leitura que você não vê a quantidade de páginas que você está lendo, é muito rápido também, apesar de ter o que aqui? 460 páginas, mas são 460 páginas bem distribuídas. É lógico que vai ter aqui também muita violência, né? Tem os gatilhos, então é uma coisa que deve ser levada em consideração para quem acaba ficando muito impactado. Mas é uma leitura, sim, é um livro que merece muito essa leitura, sem contar que Salem, como as cidades de Stephen King, tudo que ele queria, Salem acaba tendo vida própria também, é uma cidade pungente ali. Eu acho que é um elemento muito forte nos livros do Stephen King, e você consegue ficar perturbado, incomodado, como se houvesse uma atmosfera em toda a cidade ali, aquela sensação de perigo próximo, de um perigo a cada esquina, e como a gente está falando aqui de um surto de vampiros, né, uma infecção de vampiros, então nem dentro das casas as pessoas estão salvas, e todos os elementos ali que a gente conhece do Bram Stoker, de Drácula, ele traz aqui, isso faz ficar ainda mais rico, é muito interessante. Eu li esse livro logo depois de ter lido Drácula, inclusive, então eu pude perceber essas nuances, assim, essas características, e foi muito interessante. Indico demais. Ele figurou uma das melhores leituras de 2022 também. E a próxima leitura que eu vou indicar para vocês é um livro que me marcou muito também em 2022. Foi uma leitura muito forte. Foi uma leitura que eu já esperava que ela ia me afetar dessa forma. Foi uma leitura muito boa também, os elementos que a autora traz. Que foi uma autora que eu conheci em 2022, que pretendo ler tudo dela, que é simplesmente Violeta, da Isabel Allende. E assim, essa leitura é magnífica. Eu havia lido A Casa dos Espíritos, foi minha primeira leitura da autora, e já me apaixonei com os elementos todos ali que ela traz, elementos que aproximam muito da nossa realidade aqui na América Latina, na América do Sul. Lembrando também que é realismo fantástico, que eu amo. O realismo fantástico é o mesmo que a gente vê no 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, por exemplo. É quando os mitos e as lendas se confundem com a realidade, você não consegue separar. Então é muito comum aqui, na fantasia, por exemplo, as pessoas se assustarem com o desconhecido, né? Aqui no realismo fantástico, não. Geralmente os personagens lidam com o desconhecido como se fosse algo casual, como se fosse algo normal, corriqueiro, e lembra muito mesmo das nossas lendas e do dito popular mesmo, quando a gente ouve os nossos avós, dos nossos pais, histórias do passado, e que envolve o mágico mesmo, que envolve aquilo que é desconhecido. Então isso o autor usa muito aqui, até mesmo na própria vida da Violeta. É uma vida que a gente vai acompanhar durante 100 anos, então é um romance de formação, começando por 1920 até 2020. Então a história começa com a crise da gripe espanhola e termina com a pandemia em 2020, lembrando que aqui a pandemia, a gripe em si não é o foco principal, não vai adentrar muito nessa questão, mas é mais para trazer os elementos e acontecimentos da época que perpassa a vida da Violeta como uma mulher latino-americana. Ela vai passar por vários cenários, por vários momentos da nossa história, né? Começando por 1920 com a gripe espanhola, tem a questão da guerra, tem a Segunda Guerra Mundial, tem também as questões que envolvem a América do Sul, como por exemplo a ditadura, as questões políticas. Então tudo isso aqui em volta da vida dela, de como que a família ascendeu, conseguiu sua emancipação, mas que também em decorrência desses outros fatores que acontecem no mundo e com a Grande Depressão, eles acabam perdendo seus pertences, mudando de cidade, caindo na pobreza, indo morar numa cidade pequena. Então a gente vê essa família se reerguendo também,
a figura da Violeta sempre presente, a figura da Violeta sempre forte aqui, com uma mulher comum mesmo. O elemento do realismo fantástico está sempre presente também nesse extraordinário que envolve a vida dela. Por exemplo, a clarividência do pai dela, que permitiu que eles passassem por uma crise em cima de outra, sem que afetasse tanto a família, apesar de que a Grande Depressão vem e altera tudo e eles acabam indo para a pobreza, mas essa clarividência dele, que é um elemento ali do realismo fantástico, é presente. O próprio nascimento da Violeta mesmo, que vem ali como sendo a primeira filha após o nascimento de 5 filhos homens, e lembrando que o próprio nascimento dela é uma data muito especial e que dita ali, vai ficar isso bem evidente no livro, é um acontecimento bem assim, fantástico mesmo. E nesse inteirinho nós vamos acompanhando tudo que envolve, né, desde ali sua primeira infância, suas decepções amorosas, seus problemas familiares, as questões também que envolvem a prosperidade ali, o que ela tenta fazer para se fazer valer, para conseguir seu dinheiro. Ela é uma mulher muito forte também nesse sentido, ela é uma mulher que pensa no futuro, uma mulher que consegue ali fazer valer seus empreendimentos, então é muito interessante ver também. Sem contar que traz de tudo aqui, como a gente está falando da América Latina, então fora essas questões, tem a própria política, a própria ditadura, como eu comentei, como isso também vai interferir na vida da população, na sua vida. Tem outras questões também que vão surgindo, por exemplo, a diversidade. É um livro que traz todas essas questões de direitos humanos, direito da mulher. Então, a própria tirania, né, no meio disso tudo, do autoritarismo. E assim, é um livro que tem de tudo, é um livro bem fechadinho. É um livro que traz esses acontecimentos assim, bem delineados, né, de uma forma bem concreta mesmo. Não acontece nada muito assim impactante. É como se fosse uma vida comum mesmo, os relatos, nossa aproximação com a vida dela, que parece muito com as nossas vidas, e esse eu acho que é o grande apelo do livro, porque é um livro que trata do comum, que trata do habitual, que trata das nossas vidas, nossas vivências, daquilo que a nossa América Latina sofre, de tudo que a população sofre, tudo que a população passou, e assim, isso tudo dentro da vida dela, que é muito rica, que é muito interessante. É um livro que eu vou sempre panfletar aqui também, junto com a Casa dos Espíritos, que eu gosto demais. E esse livro me entregou nesse sentido. Eu gostei bastante por trazer essa realidade, por trazer esses elementos, e essa escrita da Allende me conquistou e eu quero ler tudo dela. O livro que eu vou trazer agora é um livro também que foi bem inesperado. Eu tinha começado a ler a autora em 2022 e resolvi dar a chance para ver como é que ia ser esse outro livro, porque o primeiro eu gostei também, que foi Sete Maridos de Evelyn Hugo, e eu tô falando do quê? Daisy Jones and the Six, que é um livro que vai falar ali da década de 70, sobre essa banda de rock, a sua ascensão e a sua queda. E o que dizer? Eu não sou muito fã de livro que fala sobre histórias de banda de rock, ainda mais fictícias mesmo. Não é uma coisa que chama muito a minha atenção, não funcionou pra mim. Não havia funcionado pra mim desde então, até eu ler esse livro aqui, até conhecer Daisy Jones e adorar essa história. Eu acho que vai muito também da forma que é a escrita da autora. O elemento do feminino é sempre forte na escrita da autora, que é algo que eu gostei muito. E também ela usa aqui um argumento bem interessante, ela usa um elemento bem interessante, que é em formato de entrevista. Então todos os personagens aqui que envolvem a banda estão contando a vida deles, a vida da banda, com seu próprio modo de ver as coisas. Por exemplo, cada parágrafo aqui, que não são longos, olha só, são parágrafos bem curtos, cada parágrafo começa com o nome do entrevistado, e esse entrevistado vai dizer sobre aquela experiência, aquela situação, com a própria visão, da forma com que ele presenciou e da forma com que ele viu. Então, o livro é dividido assim nesses capítulos que vão remontando essa história da banda, de como que foi a sua formação, como que foram os sucessos, tá vendo? Sempre com o nome de quem está sendo entrevistado. E a grande sacada tá também em relação a quem está entrevistando essas pessoas que estão falando tanto do íntimo ali, estão trazendo muito de si. E a Daisy Jones encontra ali nessa banda esse acolhimento, podemos dizer assim. Talvez acaba entrando nessa banda que já existia antes, que era o The Six, que era liderado pelo Billy Dunne. E o Billy tem um gênio muito forte também, é alguém que passa por muitas questões. Tem questões do alcoolismo. A Daisy Jones também
ela entra ali e tem essa dinâmica diferente, totalmente diferente do que ela conhecia, mas que funciona. Acontecem ali as divergências artísticas, as divergências de comportamento também. Então é um livro que vai remontar tudo isso que envolve uma banda. É como se você realmente estivesse acompanhando um documentário de uma banda da Woodstock, década de 70, por exemplo. É bem interessante acompanhar isso, é bem vívido mesmo. E é muito real a forma com que ela escreve, que ela traz os elementos, as próprias músicas, as letras que são desenvolvidas aqui no decorrer desse processo da banda. É trazida aqui no livro, no finalzinho até tem aqui uma parte só com as letras. Você realmente começa a imaginar que essa banda existira um dia e fica instigado também para quê? Para conhecer a banda, para ouvir a música e, inclusive, né, vai ganhar adaptação, já saiu o trailer, então é uma ótima pedida se você ainda não leu, que esse livro aqui é recheado de questões também que envolvem o feminino, questões que envolvem também o uso de drogas, questões mentais. Então, assim, é um livro bem completinho, considerando as possibilidades que envolvem uma banda na década de 70. Eu gostei demais, indico muito. E o próximo livro foi um daqueles primeiros livros que eu comecei a ler quando eu comecei a criar o hábito de leitura e que eu me interessei também e que me fez interessar por ficção científica, que é O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. Essa versão que é bem antiguinha, eu gostava muito dela, porque eu gosto bastante dessa capa, acho bem interessante. E é uma história também que vai tratar sobre um mundo em que é um pouco diferente do que a gente conhece hoje, da ordenação que nós conhecemos hoje, né, do imperialismo ali dos Estados Unidos. A gente está falando de um mundo em que a Alemanha e o Japão teriam ganho a Segunda Guerra Mundial. Isso por si só já dá um pano para muita manga, né? Já dá para falar muito sobre as possibilidades que viriam disso. E o autor trabalha essa ideia de uma forma bem interessante, bem articulada, bem viva, e você começa a imaginar mesmo como que seria a ordenação do mundo com esse embate aqui. Lembrando que o Japão e a Alemanha também estão numa espécie de guerra fria aqui, então estão duas forças ali que estão em atrito também, e outros personagens vão surgindo aqui. Nós temos uma personagem que, ao ler um livro que fala sobre um mundo em que é totalmente diferente ao que ela vive, que seria mais próximo da nossa realidade, né? Em que os Estados Unidos ganham a guerra. Então, ela é uma personagem bem recorrente aqui. Outro personagem também é bem recorrente é um judeu que tenta esconder ali sua identidade para não ser pego. Outro personagem também é um dono de antiquário que luta para ser aceito pelos japoneses. É uma leitura muito tranquila, é uma leitura muito rápida também. E a Philip K. Dick, né? Para quem leu aí Android Sonhos com Ovelhas Elétricas também, que é muito bom, que inclusive gerou aquele filme Blade Runner, que serviu de inspiração. Então, assim, é uma ótima pedida. Se você não conhece o autor também, tem Ubik, que é bem interessante. Tem vários livros deles assim que eu indico, mas se você quiser começar por algum, se você não tiver lido ainda, eu indico O Homem do Castelo Alto, porque mostra bem como que é essa escrita dele provocativa e esse elemento que ele usa de trabalhar com o e se, né, numa realidade diferente daquela que nós vivemos, e sempre tem aqui uma questão crítica, sempre tem uma questão social que envolve. E assim, é um dos livros que eu gosto muito e faço bem essa indicação. Então é isso, pessoal. Esses foram os livros que eu separei hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já peço para deixar o like. Se você gostou ainda, se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva no canal. Já tem um material bom aí, vocês podem maratonar. E se você é inscrito ou inscrita e ainda não ativou o sininho, ative, porque ajuda demais o canal e o vídeo vai chegar para você assim que ele for lançado. Isso ajuda também no crescimento do canal. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.